como eu fui de ateia que não acreditava em nada para médium que trabalha conversando com espíritos, parte 3. Então eu tava no terreiro, mas já não tava me identificando muito, ficava muito cansada, depois das giras, mesmo fazendo os banhos, proteções, firmezas e tudo que era necessário, e desconectada de mim mesma, sem saber me conectar direito com a espiritualidade, porque eu ainda não tinha encontrado a minha forma de me conectar comigo mesma e com a minha espiritualidade. Mas aí, paralelamente ao terreiro, eu comecei a aprender mais sobre a espiritualidade na internet. Não me lembro como, mas eu encontrei a Gabi Rubi no Instagram, que é uma médium universalista, e aí eu assinei o portal Alvorecer, que é onde eu aprendi muita coisa sobre a espiritualidade de uma forma mais livre, mais universalista. E também comecei a ver vídeos na internet sobre tarô, da Pri Ferraz, do Diário da Bruxa, comecei a aprender sobre magia natural, sobre cristais, mas eu nunca conseguia ainda ir muito a fundo. Mas isso já foi um passo, assim, de reconexão comigo mesma, e eu sei que a Umbanda também foi, apesar de eu não ter permanecido, né, foi a porta de entrada, assim, pra eu me reconectar comigo mesma e com a minha ancestralidade, pra encontrar mesmo a minha espiritualidade livre, né. Então, eu fiquei nesse primeiro terreiro 1 ano e meio, mais ou menos, aí eu decidi sair, mas eu gosto muito, assim, dos guias espirituais que trabalham na Umbanda, né, então eu continuei procurando outras casas, achei que, na época eu achava que era porque eu não tinha me encaixado naquela casa especificamente, e aí eu fui procurando algumas casas, fui aprendendo mais sobre a espiritualidade, fazia as firmezas em casa, da forma que eu tinha aprendido, mas eu não percebia que aquilo não tinha muito significado pra mim, sabe? Aí até que eu entrei num outro terreiro, mas antes disso, eu fiz algumas consultas de tarô, né, fiz consulta de baralho cigano e tal, pra ir me guiando, me direcionando, e sempre falava muito dessa questão minha com a espiritualidade, com o trabalho como médium, né, que eu tinha uma missão mesmo de, a partir da minha experiência, poder ajudar outras pessoas. Mas eu tinha um pouco de medo de seguir meio num caminho livre, né, da espiritualidade. Ficava com medo de ser enganada por obsessor, por espíritos negativados e tal. E eu me sentia muito desprotegida, mas na verdade era só porque eu não tinha me conectado ainda comigo mesma e com os meus guias, né. Aí eu entrei nesse segundo, né, terreiro, que eu entrei pra corrente, fiz alguns trabalhos também que foram prescritos, e nesse terreiro apareceu muito a questão, né, do tarô, de trabalhar com terapias energéticas para pessoas neurodivergentes e médiums, assim como eu. E também, nesse terreiro foi onde eu descobri que eu não tenho religião. Eh, no desenvolvimento mediúnico, eu já estava meio suspeitando disso, no desenvolvimento mediúnico, o Exu que me acompanha, ele falou na minha mente, né, porque eu ia no desenvolvimento mediúnico e eu incorporava, mas continuava assim, meus guias não faziam nada, e eu achava que tinha algo de errado comigo, tipo, mas era só que aquele não era o meu lugar de trabalhar espiritualmente, nem o dos meus guias. Mas eu achava que isso estava errado, né. E aí esse Exu que trabalha comigo, aí ele falou pra mim, um dia no desenvolvimento mediúnico, ele falou: "Seu Exu não tem religião, minha filha". E aí, assim eu entendi que eu também não tenho religião. E se você tá passando por algo parecido, comenta a leitura aqui nesse vídeo, que eu vou te mandar no direct como eu posso te ajudar através do tarô.